Meu nome é Marcelo, professor de matemática, e vamos hoje de estatística. O nosso primeiro tópico para estudar envolve saber o que é o conceito de população, o que é o conceito de amostra e um outro relacionado a ele, o que significa o conceito de variável estatística. Então, dito isso, vamos começar. Para que serve a estatística? Qual é o objetivo da estatística? O que é a estatística propriamente dito? A estatística é uma metodologia. São vários métodos que nos possibilitam analisar, coletar e tratar dados. E o objetivo desse processo de manuseio dos dados está na possibilidade de realização de inferências a partir da população. Inferências para a população. Ou seja, o objetivo da estatística é conhecer a população. Isso permite, entre outras coisas, estabelecer políticas públicas, projetar decisões, estabelecer previsões e por aí vai. Então aí, o objetivo da estatística é conhecer a população. Então resta a pergunta, o que é população? Basicamente, população seria um universo, o conjunto de todas as pessoas que podem fornecer dados para uma pesquisa estatística. No caso aqui, a população pode ser considerada uma espécie de conjunto universo, fazendo uma analogia lá com a matemática. Então seria todo mundo, seria o todo. E no caso aqui, a amostra, repara que é um conjunto que está dentro da população, ela é caracterizada como sendo um subconjunto da população. Resumindo, eu tenho dois tipos de conjuntos estatísticos com os quais a gente vai trabalhar. População, que representa o todo, e amostra, que é um subconjunto, que é uma parte da população. Uma observação bem importante é a seguinte: normalmente pesquisas feitas a partir da população, considerando a população inteira, são pesquisas caras. E um exemplo de pesquisa que é utilizada para analisar a população é a chamada pesquisa censitária, é o censo. Então, o censo, o que é? É uma pesquisa que leva em conta toda a população. O censo demográfico do IBGE é um exemplo de censo, é um exemplo de pesquisa que leva em consideração toda a população. A pesquisa eleitoral para ver a intenção de voto de um candidato é uma pesquisa que leva em consideração a amostra. Dito isso, vamos para uma primeira questão. Nessa questão, a gente tem que identificar qual que é o nome do processo estatístico que consiste em uma avaliação de um parâmetro utilizando aqui todos os componentes da população. Então, utilizar todos os componentes da população, resumindo, utilizar a população inteira é um tipo de pesquisa que é chamada de censo. Então, censo é a pesquisa que leva em consideração toda a população. Esses outros conceitos, amostragem, estimação, parametrização e correlação, são conceitos estatísticos, mas o que está buscando aqui nesse exercício é o conceito de censo. Pois bem, população, amostra. Um representa o todo, o outro representa a parte. E o que é variável? A estatística leva em consideração o estudo de variáveis. O que é variável? Variável é a propriedade ou característica que vai ser estudada. E a gente vai dividir aqui as variáveis estatísticas da seguinte forma. Eu tenho as variáveis qualitativas, no qual o objetivo aqui, a característica que é representada a partir de um nome, tá? de um atributo, de um adjetivo. E tem as variáveis quantitativas. A principal característica das variáveis quantitativas é o fato delas serem caracterizadas por valores numéricos. E existem dois tipos de valores numéricos aqui para a gente considerar. A variável pode ser discreta, em que são poucos elementos, o conjunto é enumerável. Número de filhos de um casal. A resposta vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3. Então são poucos elementos. E tem as variáveis contínuas, aquelas que não podem ser enumeradas, são caracterizadas por infinitos elementos. Exemplo, renda salarial ou faixa de renda salarial. Dentro lá de intervalo tem vários valores que poderiam ser considerados.
Do outro lado, a gente tem as variáveis qualitativas. Quando fala de variável qualitativa, o próprio nome já fala, a gente está fazendo referência a uma qualidade. E existem dois tipos: variáveis nominais e variáveis ordinárias ou ordinais. Variáveis nominais, exemplo, estado civil. Quando a gente fala de estado civil, a pessoa pode ser casada, pode ser solteira, pode ser divorciada. A gente está colocando aí nomes. E tem variáveis ordinárias. Aqui a ideia é uma ordem dos elementos. Um exemplo clássico, um exemplo tradicional, é fazer uma pesquisa na qual um dado importante a ser analisado é dia da semana. O dia da semana é segunda, terça, quarta, quinta. Repara aí que pressupõe uma ordem. Se pressupõe uma ordem, é uma variável ordinária. Então aqui, ó, o exemplo tradicional aqui de variável nominal é o estado civil. É o estado civil. Estado civil indica uma variável nominal. E como variável ordinária, a gente pode deixar anotado aqui o dia da semana, que pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Ou seja, pressupõe aí elementos com uma ordem entre si. Dito isso, vamos para mais uma questão. Exemplo número 2 pede para a gente identificar aí aquela que é classificada como variável qualitativa, exceto. Ou seja, se é o exceto, então a gente tem que buscar aquela variável que não é qualitativa. Se não é qualitativa, vai ser quantitativa. Então, o exceto aqui veio aí para trazer essa conversão de conceitos, né? O que não é qualitativo é quantitativo. Então, quantitativo, no caso aí dos exemplos apresentados, né? Dos 4 elementos aí apresentados, qual que é a única que é qualitativa? Altura, gabarito letra A. A altura, a pessoa vai ter 1,80 m, 1,70 m, 1,58 m. É uma variável qualitativa, quantitativa. Mais um exemplo. No questionário socioeconômico que faz parte integrante do ENAD, há questões que abordam as seguintes informações sobre o aluno. Em que unidade da federação ele nasceu? Qual é o número de irmãos? Qual é a faixa de renda mensal da família? Qual é o estado civil? Quantas horas por semana que teve de dedicação aos estudos? Nesse caso aí, a gente tem que identificar a alternativa que tem apenas variáveis qualitativas. Vamos analisar aqui as variáveis indicadas aí. No caso da primeira, unidade da federação em que o indivíduo nasceu. Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul. Ou seja, é uma variável qualitativa. Então, na resposta, tem que ter a número 1. Número de irmãos. 2, 3, 4. É uma variável quantitativa. Faixa de renda mensal da família. R$2.000, R$3.000, R$4.000. É quantitativa. Estado civil. Solteiro, casado, é o nosso exemplo clássico aí de variável qualitativa. Então, estado civil é uma variável qualitativa. E a variável número 5, número de horas por semana de dedicação aos estudos, é uma variável quantitativa também. Então, das alternativas apresentadas, a única que tem apenas variáveis qualitativas é a alternativa B. A seguir, próxima questão de prova do CESP, fala o seguinte. Certa empresa, em determinado mês, realizou levantamento acerca da quantidade diária de acessos simultâneos no seu sistema. Quantidade diária de acessos simultâneos. Aí a gente tem esse gráfico que está mostrado. No eixo horizontal, a gente tem a quantidade de acessos. No eixo vertical, a quantidade de vezes que essa quantidade de acessos repetiu. A partir das informações apresentadas e considerando que a distribuição diária da quantidade de acessos simultâneos é representada pela variável x, julgue o item seguinte. É correto classificar a variável x como variável quantitativa ordinal?
De antemão, esse item daqui é errado. Por que o item está errado? Está falando de variável quantitativa. A variável quantitativa ela pode ser classificada como discreta ou contínua. Ou seja, não existe variável quantitativa ordinal. No caso aí, a classificação poderia ser de discreta ou, se não, contínua. Como não existe quantitativa ordinal, já pode descartar essa alternativa, essa afirmação aí. E para finalizar, próxima questão, fala que a bioestatística é a aplicação dos conhecimentos estatísticos nas áreas agrárias e de saúde. A característica que se deseja estudar em uma população é chamada de característica de uma população que será estudada, reflete aí o conceito de variável. Questão teórica direta é saber ou não. Característica que se está estudando de uma população é o conceito, na verdade, aí de variável. Aí a gente viu que a variável pode ser quantitativa, qualitativa e tem todas as subdivisões possíveis aí.